Continuando falando acerca de ética cristã, você deve, ética cristã no culto, né? Você deve evitar se estender demais em uma oportunidade. Todos nós queremos, né, mostrar aquilo que sabemos, né, e as oportunidades são maravilhosas, né? Agora, você como obreiro, como pastor, ou diácono, presbítero, você deve evitar se estender, é chato demais. O povo está tudo ali, meu Deus do céu, e o cara não para e vai em Adão, vai em Eva, sobe para Apocalipse, desce para Êxodo, sobe para Reis, Ruth, aí vai para Mateus. Calma, né? Calma, você tem que ter uma coisa objetiva, falar objetivo, falar o que você quer falar, você vai aprender isso na aula de oratória, né? Introduzir o assunto, o corpo da oratória e a conclusão. Não precisa, cada vez tem uma oportunidade, 10 minutos, o cara passa meia hora, né? E às vezes o pregador está ali para pregar, não é a pessoa. Então isso é falta de ética. Como também é falta de ética você estando dirigindo o culto e alguém falar alguma coisa errada e você desmentir isso no culto. Então se houve alguma coisa que fugiu do padrão moral, o padrão, né, ético, esqueça, abafa o caso e continue o culto, para que o culto não se torne polêmico. Evite oportunidades longas. E quando você estiver dirigindo o culto e vier uma pessoa, avise para essa pessoa: olha, você tem 20 minutos, você tem 10. Olha, eu vou te dar uma oportunidade de 5 minutos. Não fica feio não, mas no ouvido dele, né? Não precisa dizer no microfone não. E isso vai ajudar bastante. Olha, temos um pregador aí, você tem mais ou menos 5 ou 10 minutos no máximo para falar uma oportunidade. Então a pessoa já sobe, né, dizendo. E se você for, né, orientado a 10 minutos, não diga que foi. Olha, eu ia falar mais, mas mas o obreiro aqui disse que era só 10 minutos. Então isso é jogar o público contra o obreiro. Veja a questão ética. A questão ética vale tanto para aquele que está participando, como aquele que está dirigindo, né? Você deve evitar contradições no culto, ou seja, contradizer o anterior. Ou seja, o cara fala uma coisa, aí você tem uma oportunidade depois dele, aí você vai quebrar tudo o que ele falou. Se você não concorda com o que ele falou, mude, fale outro assunto. Aí o público nem vai notar isso. Agora, se o cara falou que uma pedra é azul, e você, depois que dele sair, você teve a oportunidade e você vai dizer que a pedra é preta, aí você está gerando uma contradição no auditório. E isso é falta de ética, é feio, porque o outro que falou não vai ter direito de resposta, e vai ficar muito feio isto perante a sociedade. As pessoas depois vão lhe procurar: o que foi isso? Por quê? Por que isso? Tal. Evitando esse constrangimento, você deve evitar contradizer, né, no culto, ou contradizer alguém, ou contar uma coisa e depois, vamos dizer, você conta: olha, irmãos, eu estou abençoado financeiramente, Deus me deu uma bênção, um carro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí passa 5 minutos, 6, 7, você falando. Aí depois você diz: mas meus irmãos, eu estou passando uma grande tribulação, muita gente me cobrando as minhas dívidas, mas eu quero que os irmãos orem. Então você se contradizeu, você começou a dizer, você entrou em contradição. Você começou a dizer que estava bem e depois que estava passando uma dificuldade. E isso o povo nota, principalmente os mais entendidos. Você tem que procurar agradar os mais exigentes. E os menos exigentes, com certeza, automaticamente serão agradados. Veja isso aí, essa questão da contradição, né? Evitar contar testemunhos duvidosos. Deixar o público na dúvida, né? Ou seja, aquele obreiro que vai dizer que alguém levantou a calúnia contra a mulher dele, dizendo que a mulher dele fez isso, fez aquilo, tal, mas ele não acredita porque a mulher dele é uma mulher de Deus. Mas o povo que está ouvindo vai dizer: será? É mesmo? Oxê, será que é mesmo? Então já lançou a contradição. Ele mesmo se sujou, ele mesmo lançou a sujeira. Então evite testemunhos loucos ou contraditórios, porque o tempo que você tem de explicar, o povo ali não vai pegar 100% daquilo que você explica não. Então você vai tentar explicar uma coisa e acaba denunciando, repassando uma conversa que o outro estava conversando de você.
E talvez aquele povo nunca iria saber de alguma coisa, mas você fez a questão de contar, então você tem que ter cuidado com o testemunho longo. Né? Olha, houve uma denúncia que eu era homossexual e tal, mas eu não sou. Aí, então o povo vai ficar, né? Como aconteceu já em culto, em pleno culto, né? O irmão dizendo, olha, estão dizendo que você é homossexual com o pastor, né? Com o obreiro, aliás, não era pastor não, obreiro. Mas Deus está me dizendo que você não é homossexual, né? E que você vai ganhar a eleição. Bem, era na época da eleição. O que aconteceu? Deus disse que o cabra não era homossexual e disse que o cabra ia ganhar a eleição. Isso em pleno auditório, com mais de 600 pessoas ouvindo. O cara perdeu a eleição, né? Então o público se lembrou. Peraí, Deus disse que ele não era homossexual e que ele ia ganhar a eleição. Então ele perdeu a eleição, então ele é... olha só a contradição. Isso não tem nada a ver com nada de ninguém, com vida de ninguém. Então evite, até em questão de justiça, testemunhos loucos, declarações absurdas, né, acerca de qualquer coisa. Preste atenção, né? Preste atenção, testemunhos absurdos só levam a isso. Evitar virar as costas para o povo. Então você tem que evitar virar as costas. Eu sei que toda regra tem exceção, mas a regra é essa. É não virar as costas para o povo, não se abaixar com a poupança para o lado do povo. Entendeu como é a coisa? Então evitar virar as costas para o povo, isso é antiético, é feio, né? A roupa tem que ser adequada, então a pessoa tem que ser adequada. Se você está numa igreja que usa paletó, então você bota um paletó, né? Bota um paletó, uma gravata. Se você vai para uma igreja que não costuma usar paletó, então é bom você olhar o costume daquela igreja para você não estar lá diferente dos demais. Uma roupa adequada, bem vestida, não muito apertada, uma roupa que não destaque nada sexual da pessoa, né? Nenhum padrão sexual, né? Ou seja ridículo, uma roupa que não combine. Uma roupa que não, você pensa que o povo não olha isso, mas o povo olha demais. Você vai para um retiro, né? Aí você vai com uma bermuda velha, né? Uma camisa daquelas bandas da Bahia, vai com um chapéu de vodka tal, então o povo vai olhar, o cara estava com uma bermuda velha furada, uma camisa de uma timbalada da Bahia, e além disso com um chapéu de vodka, e o cara é pastor, eles olham isso. Não é você, é o povo. O povo tem as suas regras. E você, como obreiro, você não vai deixar alguém fazer isso com você. É verdade? Você tem que procurar ser esperto, meu amigo. Seja esperto. Vamos agora falar sobre eventos importantes. A questão dos eventos importantes que os obreiros podem participar. Você tem que procurar saber, né, como se comportar perante esses eventos importantes. Muitos deles são únicos, como uma boda de ouro. Ninguém nunca faz duas bodas de ouro. Uma boda de ouro só, né? Alguns fazem boda de ouro, de diamante, mas aí ninguém faz. Eu estou fazendo minha segunda boda de ouro. Não tem isso. É uma única. Então se você errar num evento desse, você vai ficar ridículo pro resto da vida, né? Então você, como obreiro, tem que saber se comportar perante um casamento, um aniversário, boda de ouro, né? Vamos dizer casamento e aniversário, ou boda. Você tem que evitar falar em coisas negativas, divórcio, adultério, traições. Tem que evitar falar nisso. Você está numa festa de bênção, então você tem que falar em amor, em união, em superação dos problemas. Você tem que falar em coisas maravilhosas, né? Levar o povo para esse universo, esse patamar maravilhoso e não para o patamar lá da lama, entendeu? Falar o mínimo possível e agir sem chamar a atenção. A vez é do casal. Então é o seguinte, quem tem que chamar a atenção é o casal, não é o obreiro. O obreiro não tem que se destacar, ou tentar dar uma sabidão falando bonito. Não. Ele tem que fazer a coisa certa. É a coisa totalmente formal. O casamento, boda de ouro, aniversário, debutantes, é algo extremamente formal. E se você não souber, meu amigo,
agir conforme a ética, você vai ser ridicularizado perante aquela tropa de gente que está ali para assistir, para se emocionar, para se alegrar perante aquela cerimônia. Então você tem que falar o mínimo possível, porque quem fala muito erra muito. Quem fala pouco, ele pode controlar mais suas palavras, né? Se vista bem, se vista muito bem, treine o que vai falar. Pode colocar aí no seu caderninho, se vista bem, treine o que vai falar. Casamento, você tem que ter a melhor roupa. Vamos continuar no assunto ética cristã?